Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da rádio, da nossa web rádio divulgar.net. Estamos aqui com mais um programa, O que é o Espiritismo. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber dois amigos de longas datas, né? Patrícia Rose e João Alex. A Patrícia é do Centro Espírita Ismael, né, Patrícia? E o João é da Sociedade dos Espíritas Fraternidade. Dois amigos que a gente já tem uma jornada aí juntos, né, de muitos trabalhos, de muitos encontros, e hoje eles foram convidados para a gente falar de um tema bastante interessante, que é a memória e a felicidade. Vamos ter essa relação das nossas memórias com a determinação do que vai ser a nossa felicidade ou do que é a nossa felicidade, certo? Então, no primeiro momento, eu vou pedir para o João fazer o início de sua fala, nos falando das nossas relações com a vida. Como é que é isso, João? Boa tarde, boa noite, eu não sei a que horas que vocês vão assistir esse programa, mas, queridos, sejam muito bem acolhidos. É engraçado como é que a nossa relação com a vida. Nós somos espíritos reencarnantes, né? E desde o nosso ingresso até a nossa partida de retorno à pátria espiritual, nós vamos estabelecendo relações durante o desenvolvimento do ser em seu processo reencarnatório. Então, a nossa relação com a vida, ela começa com o ingresso a partir daquele estado de fragilidade para a infância. As vivências dentro deste processo vão caracterizando aquilo que vão como parte de nossas memórias emocionais, afetivas. Vamos passando sem perceber para a adolescência, e logo adiante nós estamos diante da idade adulta, vivendo uma série de confrontos, conflitos, resoluções. Daí a pouco, sem nos apercebermos ou prepararmos, estamos na idade avançada, já estamos quase deixando o nosso processo de reencarnação e retornamos à pátria espiritual. É curioso que cada uma dessas etapas, elas vão gravar ou vão guardar alguns tipos de memória. As infâncias, adolescências, idades adultas, elas são projetos da espiritualidade conosco para que vivenciemos situações que vão regular, muitas vezes, o nosso comportamento nas próximas etapas. Se a gente está falando de psicologia humana, a gente está falando de processos de aprendizado, processos de teste, processos de lembrança, que vão também norteando essa nossa jornada. É importante que a gente pense que, para o senso geral, memória significa lembrança, não é? E quando a gente olha para isso, a gente vê que essa lembrança e o nosso processo de aprendizado, também no senso geral, eles têm uma estreita relação. Tanto que as pessoas dizem, estou perdendo minha memória, quando estão falando daqueles aprendizados que julgavam já ser seus, e que por alguns processos naturais, né, também psicológicos, não foram guardados em alguns casos, né? A gente pode pensar a respeito de memória como um processo. E processos, eles são feitos de etapas. Um tomo em cima de outro, em cima de outro. Então, começa pelo processo de comunicação entre os seres, né? É preciso que para a memória exista uma codificação, um código, algo que seja legítimo para que nós nos relembremos detenhamos esta mensagem, para um processo de armazenamento, que já vem ser uma outra etapa da construção da memória. Para reter ou para conservar esta memória, a gente já tem um trabalho
Imagine que existe um outro que é para resgatar estas memórias. Nem tudo que a gente lembra da época da infância se deu como a gente se lembra, mas os marcos que se fizeram, eles se fizeram pelo conjunto de estruturas psíquicas, emocionais, e a gente pode acrescentar com muita razão espirituais, que nos trouxeram a este tipo de fixação. Aí este resgate de informações ele é feito dentro de um contexto, né? Raimundo, eu não sei se eu estou falando demais, meu irmão, tu sabes que eu gosto muito de falar. Se for a hora de eu parar, tu me dá um toque, senão eu vou falar tagarelar. Tá certo. Então, João, vamos pedir para a Patrícia dar uma pincelada também nesse assunto, né? Que é as nossas relações com a vida. Patrícia. Eu achei muito interessante quando o João fala sobre esse processo de armazenamento que nós temos, né, nesse resgate das memórias. Eu li que foi feito um trabalho em uma escola americana por um neurocientista egípcio naturalizado americano, que justamente porque ele sabe que a memória ela tem uma afinidade, né, de fatos com determinados neurônios, a gente sabe que quando você quer resgatar uma lembrança, você tem uma cadeia de neurônios que são ativados. Então, baseado nisso, ele observou que para poder fazer esse resgate das memórias era necessário sintetizar uma proteína. E aí foi muito interessante porque ele foi fazer experimento com os ratinhos, né, para ver se ele poderia bloquear algumas lembranças. E aí ele foi fazendo durante semanas um trabalho, experimento de que ele fazia assim, ele tocava uma música, um som, e em seguida ele provocava um choque elétrico nesses ratinhos. De tal forma que, depois de algum tempo, quando os ratinhos escutavam o som, eles já ficavam paralisados com medo de sofrer esse choque elétrico. Né? Então é muito interessante porque quando ele provocou, através dessa síntese dessa proteína, né, quando ele inibiu essa proteína, ele viu então que os ratinhos, né, zeravam a memória, eles deixavam de ter aquele medo ao escutar esse som, né, mostrando que nós somos condicionados e que tem essa síntese dessa proteína. Mais adiante, a gente vai ver também que em Harvard, um grupo de cientistas estava usando propanolol, que é um remédio antihipertensivo, né, e eles viram que um dos efeitos colaterais desse remédio era alterar as memórias, né? Então, quando eles davam esse propanolol para as pessoas e eles pediam para que elas evocassem alguns fatos na vida, elas então deixavam de ter aquele afeto, né, de depressão, de medo, na vigência da evocação das memórias. Então a gente pode ver que as memórias elas podem ser alteradas. Inclusive aqui no Brasil, na Unifesp, foi feito um outro também trabalho mostrando que eles estavam trabalhando com topiramato, que é um anticonvulsivante, e esse anticonvulsivante ele é responsável para inibir, né, o estoque de glutamato, que é um neurotransmissor, né, no campo do tálamo, que é no hipocampo, que é onde fica no cérebro as lembranças, a memória. E aí eles foram ver também que se eles inibissem esse glutamato, eles alterariam essas memórias, né? E esse glutamato ele é responsável pelas lembranças repetitivas que você tem em relação aos fatos, principalmente os dolorosos são os mais marcantes. E aí é muito interessante porque a gente percebe que as memórias podem ser bloqueadas, podem ser alteradas, podem ser completamente modificadas. Mas aí a gente vem se perguntar, é interessante isso? Então eu queria ver os dois lados, né? É interessante? Sim, porque se você tiver, né, um trauma, por exemplo, um assalto, uma violência qualquer, aquele momento fica se repetindo, né, na tua cabeça, alguma coisa muito dolorosa e que vai te levar para o consultório médico, para você tomar medicação, porque vai te causar insônia, vai te causar depressão, vai te causar síndrome do pânico, ele pode ser alterado se você usar, né, uma dessas medicações e alterar a memória. Da mesma forma que foi feito também durante esse experimento, uma moça que usou o propanolol,
ela tinha sido estuprada por um médico aos 12 anos. E ela não conseguia sequer tirar a roupa na frente do marido. E ao participar desse experimento, né, dela poder usar o propanolol, ela desfez, né, dissociou o afeto, né, da vergonha, da depressão, do medo, do trauma, e ela pôde, então, levar uma vida mais, digamos assim, normal, né, que é tudo que a gente deseja. Podemos também pensar na dependência química, né? A pessoa iria dissociar aquele prazer, que é o que é mais difícil quando você tem um dependente químico, que você quer retirar essa droga, mas que hoje, inclusive o Ministério da Saúde tem um grande desafio nas mãos, a rede de saúde mental como um todo, porque é muito complicado a gente tirar um dependente químico do uso das drogas. No entanto, de que nós somos constituídos, né? Nós seres humanos, como o João falou, né? Nosso contínuo, o nosso percurso na vida como um todo, ele é feito de histórias, né? De lembranças, de memórias, de fatos registrados. E isso também é extremamente importante, porque é isso que nos constitui. Então, enquanto espíritos eternos que somos, nós somos frutos, somos resultado das nossas memórias. Se nós tirarmos essas memórias ou modificarmos, dissociarmos esse afeto, o que ficaria para nós, né? Somos sabedores que ainda no início da nossa caminhada espiritual, evolutiva, nós somos espíritos ainda muito indolentes. Então, nós adoramos uma zona de conforto. Saber que temos a possibilidade de ficarmos sem da vida, né, que é esses traumas, que são as expiações, que são as dores, claro que é um sonho de consumo para todos nós, né? Mas também, nós ao estudarmos o Evangelho, sabemos que a dor é obrigatória, mas o sofrimento não. E que ela é extremamente subjetiva nesse aspecto, porque depende da evolução de cada espírito, o que ele vai fazer com aquela experiência. Porque a experiência pode ser igual para todos, mas o que você vai fazer com aquela experiência é particular, é altamente individual. Então, qual é o desafio nós, enquanto estudiosos do Espiritismo, né, enquanto espíritos que estamos na caminhada? É podermos dar um sentido completamente diferente, um sentido espiritual elevado às nossas provações, aos nossos resgates, às nossas expiações. E quanto a isso, a gente precisa desenvolver a fé racional. Porque nós falamos tanto em fé, o espírito é aquele que tem a fé racional. Mas o que é essa fé racional? Né? Então a gente precisa realmente se apropriar do que seria, o que nós estamos fazendo, o que nós vimos fazer na encarnação, qual é o nosso programa reencarnatório, porque se nós pensarmos que nós somos vítimas dos acontecimentos, nós estamos sendo fatalistas, e nós enquanto espíritas sabemos que somos resultado das nossas ações, né? Nós temos o livre-arbítrio, e apesar... Sim. Como ressignificar? Pois é, como é que nós vamos ressignificar esse fato? A primeira coisa que nós temos que fazer é compreender que nós não somos vítimas, né? Sabemos que existe a injustiça, mas não existe o injustiçado. Então, se nós compreendermos, aceitarmos que aqueles fatos, eles não são castigos, eles não são algo que está alheio à minha vontade, que aconteceu de uma forma a esmo, eu começo a compreender a ordem do universo, né? Eu começo a entender que existe uma lei. A gente sabe que o universo é regido por leis que são extremamente pedagógicas, né? Então, a lei de justiça, de amor e caridade, ela vem nos mostrar que nós não podemos passar incólumes pela vida, né? Tudo que nós fazemos, nós precisamos aprender que tem consequências para mim, para o outro e para o universo como um todo, né? E aí nós também estamos submetidos à lei de retorno. Então, tudo que eu faço tem uma ação no universo como um todo. E eu não posso fazer nada que esteja contrário à lei sem que depois eu tenha que resgatá-la. E aí é que muitas pessoas ficam entrando no vitimismo e ficam se lamuriando. E o pior, elas encontram rotas de fuga, né? Elas começam ou a ser dependentes de cartão de crédito, de droga, de sexo, uma alimentação exagerada, ou então elas fogem para as doenças psiquiátricas, né? É uma depressão, é uma crise do pânico, é qualquer coisa que precise anestesiar os sentidos
sentidos, porque elas não dão conta de se confrontar cara a cara com elas mesmas. Porque o ressignificar que tu perguntaste, ele não é o esquecimento do fato, né? Porque a gente não tem como esquecer, mas você tem como trabalhar esse afeto, né? Aí você vai trabalhar a lei de justiça, de amor e caridade, que fala do perdão. Porque o que é a caridade se não é o perdão para com as ofensas, se não é a benevolência para com todos, né? Então eu preciso trabalhar isso, porque senão eu estarei presa no cárcere mental que eu elejo para mim por conta de não atender à lei de justiça, de amor e caridade. João, o que é a memória para o espírito? Assim, Raimundo, memória, como eu estava falando anteriormente, é um processo, né? Quando a gente está falando de memória, a gente está falando de processos de armazenamento, que é um processo de retenção de informações, e um processo de resgate. Esse resgate não necessariamente precisa ser consciente. Por vezes, ele é feito por meio de associações, por ativação de semelhanças, por necessidades. Eu estou falando de uma memória que está muito relacionada àquilo que é estudado hoje em cima da Terra, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando de cérebro, a gente está falando de regiões diferentes do cérebro que captam e organizam de modo harmônico, né, com, obviamente, a influência direta do espírito, né, ela verifica fatos, estímulos sensoriais, respostas emocionais, soluções de problema, isto é, tem ali o neocórtex, tem hipocampo, tem amígdala. Então, todas essas regiões do cérebro, elas funcionam em conjunto para o processo de fixação de uma memória. Quando a gente fala do processo de reencarne, a gente está falando que um espírito cuja memória anterior é guardada, exatamente para que ele não entre com uma série de constituições, ela está guardada no espírito, ela não está no perispírito dele. Então, essa informação, ela está lá, só que ela não está aflorada, ela não é uma informação útil naquele momento. Então, a jornada do espírito vai da infância e ele vai formando novas conexões, vai trazendo outras similaridades. Em algum momento, ele até repuxa de lá de trás algumas sensações ou algumas reações aprendidas já pela alma, né? Quando a gente olha aqui na Terra, eu acho que em 2014, 2014? Acho que foi em 2004 ou 2014, Raimundo, agora me foge a memória. Um grupo de pesquisadores falavam em 134 tipos de memória, né? Porque, assim, falando academicamente, eles foram subclassificando um monte destes itens. Mas a gente chega para uma questão didática em 4 tipos de memórias, que é suficiente para que a gente continue nessa linha de informação espírita, né? A memória imediata, que é aquela memória que você tem poucos segundos para utilizá-la apenas para aquela circunstância específica e o cérebro trata de descartar. Tipo assim, Raimundo, guarda esse telefone bem aí para mim, rapidinho. Aí eu te digo o número e eu pergunto, ei, Raimundo, qual é o número? Tu me fala o número e daqui a pouco eu te pergunto de novo, esqueci, isso aí não era importante, não fazia parte do meu contexto. Eu esqueceria dentro da primeira, né? Se não anotar, eu tenho memória RAM. Memória RAM da gente, Raimundo, é isso aí. Aí a gente fala da memória de curta duração. Essa memória de curta duração, ela pode durar algumas horas. Aquilo que são informações que pode haver algumas perdas, mas que daqui a algum tipo, vamos dizer, se você recebe uma agressão, se você passa por uma circunstância intensa, essa memória se esvai, né? Existe uma memória de operação, ou memória operacional, que é aquela memória que você armazena informações não verbais, habilidades motoras. Sabe quando aquele atleta ele salta lá, aquelas cambalhotas, aquelas carambelas, saltos mortais, carambela, putz grila.
Vamos pensar que cada músculo do corpo, cada grupamento neuronal, ele tem um caminho. Então, essas informações, elas também são gravadas lá no cerebelo, né? São respostas automáticas. Quanto mais ele treina, mais esse caminho é reforçado e mais os músculos reagem àquilo que ele quer fazer. Então, isso é uma memória operacional. E aquela memória, Raimundo, que a gente fala assim, aquelas memórias profundas, geralmente são as memórias que a gente chama de longa duração. Na verdade, são umas que elas parecem mais definitivas, que elas falam da nossa autobiografia, que elas falam dos períodos de vida, né? E o cérebro, ele tem mecanismos para reter isso. Só que é uma memória que ela é feita por repetição, por recordação, por associação, né? Então, quando a gente fala de memória de longa duração para o cérebro humano, para o ser encarnado, a gente está falando de processamentos, né, deste nível. É interessante, Raimundo, que a gente volte, então, a olhar para o ser espiritual e a memória, né? Quando a gente está falando de memória espiritual, a gente está falando de informações que são gravadas no ser, sabe? Aquilo, a gente sabe que um espírito, quando ele reencarna, dependendo do planeta, ele modifica seu perispírito, né? Então, a memória ela não está gravada no perispírito, a memória está gravada no espírito mesmo, né? A memória que ele ainda vai reconstituir a partir das vivências reencarnatórias, a memória que ele vai reorientar a partir das novas relações que ele vai constituir, né? Mas quando a gente olha para um corpo, quando a gente olha para o João nessa encarnação, as minhas memórias mais facilmente acessáveis, as memórias de longa duração, elas serão memórias com uma relação muito estreita com a emoção, muito estreita com os eventos emocionais. Se eu te pergunto muitas vezes qual foi a cor do vestido da sua mãe quando você, no seu primeiro aniversário, talvez tu não retenhas, porque aquilo ali não foi tão marcante, tu era uma criança sem muita noção das coisas. Num outro evento, como tu te lembras da cor da roupa da tua esposa quando tu te casaste, aí este evento emocional pode lhe ser resgatado de um outro jeito. Te lembra da música que estava tocando quando vocês se encontraram pela primeira vez? Isso é um outro tipo de memória que ela se reporta a um monte de referências. Então, as memórias de longa duração, elas geralmente têm este cunho, sabe? De ter raízes profundas naquilo que emocionalmente é mais forte para a gente. Eu estava assistindo um filme essa semana, um filme chamado Viver Duas Vezes. Está no Netflix, sem fazer propaganda, mas já fazendo, né? Ele conta a história de um professor de matemática, é um filme italiano, se eu não me engano. Mas ele tem... É um filme maravilhoso. Né? Esse filme, Viver Duas Vezes, ele fala de um professor que era matemático e que em um determinado momento começa a sofrer do Alzheimer, da doença de Alzheimer. Então ele começa a perder as memórias que antes valiosa para ele, que era a memória de uma pessoa a quem ele tinha se apaixonado e tinha passado a vida apaixonado, apesar de ter casado, ter tido uma filha. Ele guardava essa memória e ele não queria perder essa memória sem reencontrar esta criatura, né? O filme vocês assistem, mas é engraçado que no filme você vê o que o protagonista está vivendo com a vivência dessa doença. Ele inicialmente começa a perder a memória recente, né? Uma área lá no cérebro, o hipocampo, começa a ser degenerada pela doença. Adiante,
ele começa a perder as relações com a lógica, né? Isso aí já seria o córtex frontal, né, que estaria sendo comprometido. Já no final, isso não chega a mostrar no filme, mas no final ele teria as memórias antigas e as memórias mecânicas, aquelas memórias operacionais, elas começariam a falhar. Então, assim, o filme ele traz apenas aquela etapa em que as primeiras partes são afetadas pelo Alzheimer, né? Não chega na parte mais dramática da doença. Para o espírito, como é que funciona isso? Bem, a gente está falando da nossa relação reencarnada no presente. As experiências que a alma guarda, inclusive nos processos de deficiência, de memória, elas, por vezes, são afetos que são reconstruídos ou são processos para reestruturação da forma do espírito se ver, porque o espírito é inteligente, né? O corpo vai falhar em alguns arquivos, mas o espírito está vivenciando o processo reencarnatório. Ele vai levar deste projeto, desta provação, né, desta expiação, quiçá, um naco, uma fatia, algo que é importante ele reter, né? Inclusive para que adiante, com as gravações no espírito, ele possa de fato se enriquecer, se reestruturar, porque essa é só uma fatia de muitas fatias, né, de memórias e de aprendizados que a jornada vai propor, né? Mas, como eu te falo, Raimundo, eu falo muito, então retoma a palavra aí, porque senão... Eu queria perguntar para a Patrícia se que nós tratamos aí desses assuntos e a gente acabou tocando num ponto que me deixa assim curioso, que é a questão do Alzheimer, né? A demência senil. Eu queria saber, Patrícia, se essa demência, essa ausência que a pessoa tem a partir de uma certa idade, ou de certos episódios que vão acontecendo na vida, né? Se essa doença, o Alzheimer, ele prejudica, ele atrapalha a evolução do espírito. Bom, o Alzheimer é, como você falou, uma demência, né? E toda demência ela vai meio que tirando a pessoa, a capacidade de raciocínio, senso crítico, juízo de valor de uma pessoa, né? É um momento muito doloroso para a pessoa que se vê, de repente, destronada daquela situação de autonomia, né? Para a família é extremamente complicado, porque aí passa a ter uma pessoa adulta, muitas das vezes ainda plena dos seus movimentos físicos, mas sem capacidade de se autodirigir, né? Então ela precisa ser tutelada. Então, dentro desse contexto, eu posso ter dois pensamentos, aí é uma opinião pessoal, né? Não está baseada nem na literatura espírita, nem lógico, na médica. Mas, enquanto pessoa, o que eu penso do Alzheimer é, primeiro, a nível de espírito, ele pode ser uma rota de fuga do próprio espírito, como que moldando o seu psique, né? No caso, plasmando uma situação diferente, para que ele não tenha que se haver com as situações criadas, muitas das vezes, por ele mesmo, durante a sua encarnação, durante a atual encarnação. Ou então, pode ser também a misericórdia divina pleiteando que ele ainda está, né, em pleno vigor físico, mas ele está sendo como que retirado de uma situação que talvez não seja tanta responsabilidade dele, mas sim dos que convivem com ele, e ele até por merecimento, ele recebe esse bônus de ficar como que fora do ar, mesmo que ainda encarnado. Então é uma opinião pessoal, mas eu vejo dessas duas formas, né? Porque a gente sabe que não existe uma questão só. O espiritismo não é matemática, como 2 mais 2, que a gente vai somar, são inúmeras situações. E eu vejo essas duas, né, vertentes que podem acontecer, uma ele mesmo plasmando essa situação na própria psique, e a outra como resultado da misericórdia divina. João? Opa! Assim,
Eu acredito, como a Patrícia falou, que não dá para se fazer um único caminho. Não dá para se formar uma resposta una que traga todas as significações de todos os casos de Alzheimer, né? É uma doença neurodegenerativa, como existem outras. Existe Parkinson, existem a demência senil, existe uma série de doenças que agem sobre o sistema nervoso e que a origem, a matriz, ela sempre, por mais diversa que seja, ela sempre fala à criatura que está reencarnada sobre a perda de um controle, né, sobre suas funções, sobre até o seu próprio processo de vida em um determinado momento estará comprometido. Ele terá de ingressar num processo de renúncias, num processo de amadurecimentos. Existe um livro, o autor é Mitch Albom, e o título é A Última Grande Lição. Né? Ela fala sobre um professor judeu que ele adquire em um determinado momento de sua vida, depois de ter sido professor de inúmeras turmas, ele já era idoso, né? E ele era muito alegre, muito voltado a acolher aqueles que eram seus alunos. Em um determinado momento, ele adquire a esclerose lateral amniotrópica, que é uma doença de degeneração nervosa também, que fazia com que ele fosse perdendo os movimentos musculares, perdendo o controle da estrutura corporal. Em um determinado momento, ele teria uma tetania geral em suas estruturas musculares, a ponto de morrer sufocado. Então, essa ideia da evolução dessa doença, quando ele na época em que ele adquiriu e teve o diagnóstico, foi algo muito intenso, muito forte para ele. Mas uma das coisas que ele sempre fez durante a vida, e o que torna o livro algo tão bonito, é que ele resolveu aproveitar o processo de morte para educar pessoas. Então, um dos seus ex-alunos, o Mitch Albom, que exatamente assina o livro, que faz o livro, ele acompanha todas as terças-feiras o velho professor em suas múltiplas lições. Então ele traz momentos de dor por parte daquele que estava passando pelo processo de morrer, ele traz momentos de humor, ele traz momentos de uma série de aprendizados profundos que são repassados dentro do livro para aquele que vai. O Alzheimer, algumas pessoas próximas, algumas amigas, tipo mães e pais que tiveram Alzheimer, talvez não contem uma história tão glamurosa, se bem que o escritor ele ajuda muito, né, na descrição lá da doença de Luiz. Também tem processos muito dolorosos, muito penosos para aquele que está encarnado e vivendo, como tem o Alzheimer. Mas também existe toda uma mobilização de outros encarnados em torno daquela criatura. Existe toda uma movimentação de entendimentos, existe toda uma movimentação de afetos. E isso, para um mundo de provas e expiações, é muitas vezes o grande motor dos projetos de educação do espírito, sabe? Então, independente da versão das doenças neurodegenerativas, elas certamente impulsionam o espírito a adquirir lições preciosas neste entendimento. Patrícia, existe uma parábola de Jesus, né, que é o vinho novo em odres velhos, né? Velhos que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, né? E está também em Tomé. Eu queria que tu falasse um pouquinho da relação dessa parábola com a nossa situação da memória. Todos nós temos fatos negativos em nossas vidas, fatos marcantes, fatos que fizeram grande diferença em nossas vidas e que não são, às vezes, muito agradáveis. E há necessidade que nós possamos modificar, a partir de então,
o nosso olhar para aquela situação. Tudo que nos acontece com um propósito, né? Nós não podemos pensar que estamos aqui na Terra, né, vimos para o planeta apenas para usufruir, desfrutar desse planeta maravilhoso, belo, maravilhoso, mas nós temos um projeto reencarnatório, né, que e o objetivo maior é fazer a nossa elevação moral e a nossa elevação espiritual. E, para tanto, quando passamos pelas situações difíceis, nós costumamos arquivar com todo o seu arcabouço, né? Tanto o cognitivo, como o vivencial, como o afetivo. E aí é como se a gente, né, pegasse uma criança que está tomando banho numa banheira e, ao invés de ficar com a criança e jogar a água suja da banheira, a gente joga tudo fora, né? A gente não aproveita nada. Então, todas as vivências, elas trazem lições para nós, né? E as pessoas que nos magoam, é preciso que a gente passe a olhá-las não como adversários ou como inimigos, mas como personagens que são instrumentos da justiça divina para nos fazer enxergarmos a vida por outros olhos, para nos fazermos compreender as virtudes divinas, seja ela a humildade, seja a abnegação, né, ter mais empatia pelo nosso próximo, porque, infelizmente, nós só conseguimos sentir a dor quando ela está em nós. Nós não temos como aquilatar a dor vivida pelo outro quando ela não é em nós que se passa. E é por isso que, na grande maioria das vezes, quando nós desdenhamos ou subestimamos a dor do outro, nós estamos indiretamente pedindo ao universo para nos colocar no lugar daquela pessoa, para nós podermos, então, compreender toda a essência daquela dor. Só que, quando nós compreendemos a essência daquela dor, nós ficamos magoados, né? E a gente não tem, como diz na parábola, não se faz remendo de uma roupa, né, velha com um remendo novo, porque não combina. Quando você coloca vinho novo no odre velho, não suporta a fermentação e vai rasgar. Então, quando Cristo falou disso, ele se referia a uma passagem que os fariseus vieram perguntar a ele por que os discípulos dele não jejuavam no sábado. E o que ele quis dizer? Que não poderia, então, acomodar a nova orientação evangélica que ele vinha trazendo de acordo com a lei mosaica. Então, não casavam as duas coisas. Era preciso fechar ciclos, que é outra coisa que nós temos dificuldade de fazer, né? Nós queremos sempre dar aquele jeitinho de trazer o velho para o novo, né? E é por isso que, muitas vezes, as relações conjugais, elas não dão certo, as relações afetivas, porque ao invés de você zerar e recomeçar, não. Você fica todo o tempo tentando remendar e relembrando os fatos que lhe causaram mágoa. E aí você nem está no passado, nem está no presente e vai construir que futuro, né? Daí que isso é extremamente importante, que a gente deixe os mortos enterrar os mortos, né? Então a gente deixe tudo que está morto no passado. E é por isso que a gente precisa compreender que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. A gente precisa reformular como um todo. Essa é a verdadeira ressignificação. Você tem também que se reinventar dentro do homem novo. O homem velho você mata e você constrói o homem novo a partir disso. Beleza. E João, o ser humano ele tem a capacidade, eu não sei se é capacidade ou o que acontece, que ele valoriza muito, o que está mais presente na vida das pessoas são os pensamentos de coisas negativas, quer dizer, uma memória de fatos negativos que ele vivencia quase que cotidianamente, não é isso? Então isso acaba impedindo a felicidade, certo? A felicidade. Quer dizer, para a pessoa não se tornar infeliz, ele tem que deixar de lado um pouco essas lembranças negativas. Como proceder se o espírito precisa evoluir? Assim, Raimundo, a pergunta é bem interessante.
Pensamos que cada alma tem uma jornada e uma necessidade. Por vezes, o espírito ele precisa vivenciar determinadas situações de maneira mais intensa e extensa dentro de uma reencarnação, para que, quiçá, até o término dela, ou na próxima jornada, ela consiga reelaborar estes conteúdos. Existe uma explicação que é antropológica, né? Quando os nossos ancestrais passavam por sobre a Terra e viviam em ambientes mais hostis, eles tinham que se proteger mais. Então o ser humano ele adotou algumas posições de prevenção, de enxergar as coisas que potencialmente lhe causariam mal com antecedência. Então ele enxergava um rio, duvidava da qualidade da água desse rio, enxergava uma fruta, esperava o animal comer para ver se aquilo ali ia dar pé. Então essa questão de observar negativamente algumas situações ou ambientes faz parte desse processo também de evolução da categoria humana, enquanto ele vai capturando maneiras de sobreviver, né? Falando em deixar os pensamentos negativos, as memórias negativas, como tu trazes, me vem uma coisa na cabeça. Na clínica psicológica, uma coisa que acontece em seu passado, mas que retorna o tempo todo à sua fala ou às suas relações, ela está presente, né? Então, existem alguns afetos, algumas situações que, inevitavelmente, quando surgem no presente, estão clamando por uma resolução, clamando por uma elaboração por parte daquele espírito, né? Então, assim, algumas coisas não vão necessariamente, por sumir da vista, se tornar a vida desta criatura mais fácil em se tratando do processo de evolução, né? Mas o cultivo de bons sentimentos, ele passa também pelo aprendizado desses bons sentimentos. Às vezes, para que a gente comece a entender gratidão, teremos que ser alvo de nosso entendimento de não gratidão, sabe? Em algum momento, aquilo que potencialmente moe um pouco aquele nosso sentimento, por exemplo, a ingratidão, né? Ela que mexe muito com aquilo que aconteceu em um determinado momento, pode estar sendo exatamente o reconhecimento desse espírito em torno daquilo que é o que ele precisa desenvolver, em torno das dores que este processo vai causar, né? Quando a gente fala aqui da Terra, a gente está falando de situações que podem ser remediadas. A gente estava falando ainda agora, acho que foi a Patrícia que tocou no assunto do trauma, né, até falou da utilização do propanolol. É curioso. Existe um psicólogo americano chamado Peter Levine. Esse Peter Levine, ele faz processos de desmobilização de trauma. Desmobilizar trauma porque ele tem, através de uma tecnologia desenvolvida por ele mesmo, a compreensão de que o trauma emocional, psicológico, ele é uma reação orgânica, um registro orgânico de um processo mental. Isto é, quando você sente o medo do assalto, você vivencia aquela situação com ataque cardíaco, com a sudorese, com os tremores, e a aproximação de um outro que venha de moto na sua direção, como você foi assaltado naquela hora, ele acaba reagindo do mesmo jeito. O corpo, a partir de um resquício de memória, acaba reagindo de novo, né? Então ele tem uma tecnologia para essa desmobilização de trauma. Estou falando isso porque no processo de reencarnação nós temos uma série de peculiaridades, sabe? A alma está como alma jornadeira e aprendiz aqui. Então, nem sempre será viável a um ser encontrar esta dita felicidade, meu amigo,
quando ele ainda está nas lidas do autoaprendizado, nas lidas do reconhecimento daquilo que não é feliz, daquilo que ele ainda precisa trabalhar, e vai por aí. É isso aí, João. Entendeu? Mas aí eu tenho um desafio para fazer para a Patrícia, né? Patrícia, vai ser possível a gente viver sem ter vergonha de ser feliz? Eu acho que esse é o maior desafio do ser humano, né? É buscar essa felicidade, né? Para que nós saibamos, né, possamos ser felizes, nós precisamos fazer uma coisa que o Evangelho ele nos coloca, que é o bem sofrer, né? E o Espírito Lázaro ele vem dizer que existe muita diferença entre a obediência e a resignação, porque nós espíritas falamos muito em resignação e parece que nós fazemos apologia ao sofrimento, né? No entanto, o Espírito Lázaro vem dizer que a obediência, ela você faz é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração, né? Então é bem interessante quando ele fala isso. Na obediência nós cumprimos o dever imposto pela consciência. No amor nós vamos muito mais além e transformamos o dever em degrau de ascensão nas profundezas do coração, livrando-nos do amargor e crueza das expiações. Então, quando você se desapega das coisas, das pessoas, dos negócios, os testes humanos são ampliados, né? E você, então, se despe daquela forma de se rebelar contra as situações que vêm. Nós temos que aprender a deixar as coisas fluir, a nos desapegarmos, né, das situações, porque não há nada mais permanente no mundo do que a impermanência, né? É a única coisa que existe de verdade, é essa impermanência. Então nós aprendemos, nós temos que estar sempre prontos de alma. E o que quer dizer essa prontidão de alma? Quer dizer que você está aberto a toda a mudança de fluxo que o universo te traz. Porque vejamos, nós estamos numa época de isolamento social. A pandemia chegou e subverteu o mundo de todo mundo, né? E aí a gente tem que se reinventar. Claro que nós sofremos as consequências, isso repercutiu de várias formas, fisicamente, psiquicamente, socialmente, todos os meios que a gente pode imaginar repercutiu, mas é isso, a vida ela está nos tomando de assalto todo o tempo, né? A gente hoje está aqui, amanhã a gente não sabe se está, bem como os nossos entes queridos. Então é muito importante que a gente aprenda a ter esse desapego das coisas que nós trazemos para nós. E isso vale para os conceitos, né? Vale para as pessoas, para as situações, né? Nós precisamos nos resignar no sentido de aceitar com o coração o que nos vem. E uma coisa que o João falou, que eu acho que é fundamental para nós aprendermos, nos sentirmos felizes, é a gratidão. Porque se eu sou grato, se eu cultivo a gratidão, eu tenho muito mais a observar que eu recebo do universo, né? Ao contrário do vitimista, que ele está sempre se queixando do que ele deixou de ter, do que ele perdeu, do que ele... Enfim, né? A vida dele é uma total lamúria. E para quem é grato, não. Ele já acorda feliz porque ele já acha que recebeu muito, né? Então eu não consigo conceber a felicidade sem a gratidão. E nesse sentido, às vezes a gente sente sim vergonha de ser feliz, porque no mundo onde a gente cultiva muito mais a infelicidade, dá mais ibope falar que se é infeliz dos problemas, parece que é impossível ser feliz. No Evangelho, ele inclusive diz que se é muito difícil ser um sábio no mundo, é muito mais difícil ter um homem feliz, né? Mas que a gente sabe que a felicidade, né, de uma forma limitada, ela é possível sim no planeta Terra. Só que isso é muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, né? Mas é um grande desafio, porque de acordo com a tua evolução espiritual, tu vai ser mais ou menos feliz. Então que a gente aprenda e cultive, né, esse sentido aí de viver e não ter a vergonha de ser feliz. Pessoal, a gente está chegando no final, né? O tempo é exíguo para nós, o assunto ele é assim, tem muito que se falar, né? Mas o Grupo Divulgar quer agradecer a vocês, né? Agradecer João, agradecer Patrícia pela disponibilidade, né?
e vocês têm 2 minutinhos cada um para dar suas considerações finais, tá bom? Patrícia? Eu agradeço muito o convite de poder estar aqui com você, Raimundo, com o João, né, que me patrocinaram essa tarde aí, essa tarde noite maravilhosa, e que a gente possa fazer novos debates dentro dessas temáticas, porque as pessoas realmente precisam enxergar o lado bom da vida, né? É muito falado das coisas ruins, parece que os jornais, os telejornais, de uma maneira geral, a mídia, sempre estão apontando coisas negativas, coisas que falam muito mal do ser humano, mas o ser humano é sempre o ser mais que se pode apostar no universo, é dentro da natureza, né? É a imagem do divino. Então, nós não podemos imaginar que o ser humano ele é algo destrutivo, né? E nós precisamos, sim, crescer, a darmos as mãos para que em pouco tempo a gente possa louvar esse Deus maravilhoso e poder ser mais feliz com as nossas memórias, nos apaziguarmos com tudo isso, né? Muito obrigada, Raimundo, por esse momento fantástico que a gente pôde ter. João? Cara, é sempre bom estar entre amigos, né? Rever você, rever a Patrícia é algo muito, muito grato ao coração. É importante mesmo, como a Patrícia falava, que determinadas coisas sejam exaltadas. A gente precisa exaltar o bem, a gente precisa exaltar as coisas boas, a gente precisa falar de felicidades, a gente precisa falar de perdão, de alívio, porque nós seremos sobrecarregados sobre este mundo com as cargas que nos forem possíveis. Vão jogar em cima de nós o tempo todo aquilo que os nossos ombros, até o limite dos nossos ombros. Para quê? Para nos forçar nos processos de continuar, nos processos de acreditar, né? A fé, ela sempre vai ser testada. E o limite da nossa fé é a próxima fé, né? A próxima crença, a próxima maneira de enxergar as coisas. Então, o momento foi muito, muito bom, porque ele nos deu a possibilidade de pensar sobre as múltiplas coisas que estão relacionadas ao espírito humano. A gente está vivendo um momento muito complicado em nosso mundo, em nosso país. As pessoas estão cada vez menos tolerantes umas com as outras, cada vez menos propensas ao diálogo, à harmonização, e nós precisamos de espaços onde isso seja visto e mostrado como algo bom, como algo que nos ajuda a aliviar e a continuar. É isso, meu irmão. Muito obrigado pelo convite e sempre às ordens. Nós agradecemos, né? O Grupo Divulgar agradece, né, essa disponibilidade, e também a gente está sempre à disposição de todos os centros espíritas, viu? Que queiram fazer algum evento, que queiram falar de espiritismo, nós estamos abertos, né? E a gente pede, né, que o nosso internauta divulgue também, e que dê o seu cliquezinho também lá de positivo, né? Nós estamos no Facebook, a gente está no YouTube, certo? E o nosso site é www.divulgar.net, é a nossa rádio web situada em São Luís do Maranhão, primeira rádio espírita, web espírita do Maranhão, certo? E as músicas são músicas edificantes, só tocamos músicas espíritas, músicas edificantes, né? A gente tem todos os ritmos, samba, forró, reggae, entendeu? Tudo, axé, pagode. Mas tudo é edificante, não tem aquela coisa de você dizer que a música não é edificante. As nossas músicas são realmente edificantes. Dá um clique lá, curte na nossa página, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Valeu, meu irmão. Até logo. Você ouviu o que é o Espiritismo?